Glória a Deus. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias. Aleluia. João capítulo 3. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. João 3, do versículo 1 em diante. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje de Nicodemos e a visita que ele fez a Jesus à noite. Aleluia. Aleluia, Deus. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 1 em diante. Estou muito alegre e feliz de estar mais uma vez aqui glorificando o Senhor com os irmãos nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter te dito: necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vemos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vós falar das celestiais? Aleluia, só até aqui, irmãos. Podem sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, essa passagem de Nicodemos, quando ele vai visitar Jesus, se nós formos observar do começo da sua palavra, da sua chegada, de como ele chega falando com Jesus, até o final do diálogo com Jesus, nós nem precisaríamos de explicação para saber o que Jesus estava falando para Nicodemos e o que Nicodemos estava buscando ali com Jesus. Pois Jesus, aleluia, ao ouvir Nicodemos falar e dizer para ele que ele foi ter com ele, e sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus, ouvindo isso, ouvindo Nicodemos falar e dizer: tu és poderoso, Deus está contigo, tu pode fazer todas as coisas, e eu estou aqui, eu sou um homem conhecido em Israel, eu sou um homem poderoso. A Bíblia vem nos falar que Nicodemos, além de ser fariseus, da seita dos fariseus, a seita mais rigorosa de Israel, aleluia, dos judeus, aleluia, ele também era um príncipe dos fariseus, era alguém conhecido, alguém que as pessoas almejavam estar no lugar dele, aleluia, era um homem que todos tinham ele como um exemplo.
que quando estavam passando por lutas, por dificuldades, que não tinha o que resolver, que não sabiam como resolver, iam até ele para que ele desse a solução, para que ele desse a direção, para que ele resolvesse as suas causas, as suas dificuldades. E Jesus ali, vendo Nicodemos e ter com ele à noite. Aleluia. Quando a Bíblia relata aqui que Nicodemos foi ter com ele à noite, Jesus era um homem que durante todos os seus dias era corrido. A noite era um momento ali no qual ele tinha para descansar, para orar, para buscar o Senhor, mas Nicodemos sabia onde o encontrar. Não só à noite, mas em todos os momentos do dia. E ali ele diz, a Bíblia vem nos dizer que Nicodemos foi ter com ele. E Jesus fala para ele, Nicodemos, necessário é nascer de novo. E Nicodemos disse, mas como pode ser isso? Um homem já velho, aleluia, carregado de tantas lutas, de tantas mágoas, de tantas dificuldades, como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos estava querendo dizer para ele, Senhor, eu sou um homem cheio de problemas, eu sou um homem que muitas das vezes eu me sinto angustiado, que muitas das vezes as pessoas vindo até mim para resolver seus problemas, eu mesmo não consigo resolver a minha vida. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu sou um príncipe no meio do povo judeu, no meio do povo de Israel, mas eu não sei o que isso significa para mim, não sei o que significado isso tem para com Deus. E Jesus fala para ele ali e diz, necessário é nascer de novo. Porque tudo isso que tu tem vivido, tudo isso que tem acontecido na sua vida, aleluia, não vale nada, não serve para nada. Porque Jesus vem dizer, é necessário nascer da água e do Espírito. Você tem que buscar, aleluia, a minha presença. Tu sabes que eu vim para cá. Isaías escreveu sobre mim. Tu sabias que o homem viria para fazer grandes milagres, para libertar o povo, mas os fariseus, Nicodemos, ele ainda estava com os olhos abertos na carne. Ele ainda não tinha ainda os olhos espirituais. Ele esperava ainda só na carne. Porque aqui a Bíblia vem dizer que aquele que é nascido da carne é carnal. E Nicodemos aqui ainda era um homem carnal. Apesar de ele ser um homem conhecedor do Torá, que era o Antigo Testamento, os 5 livros do Antigo Testamento, ele conhecia, ele tinha na sua mente gravada, aleluia, ele sabia, mas ele era um homem carnal, ele era nascido da carne e ele vivia debaixo da lei. E a Bíblia vem nos falar que a lei, era aquele que vivia na lei, aleluia, era escravo da lei e vivia conforme a lei. E se nós não podemos obedecer toda a lei, então ele vivia no pecado. Por quê, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. E ele julgava conforme o que ele acreditava e conforme o que ele via e conforme as suas doutrinas. Mas ele não julgava com aquilo que tinha dentro do seu coração. Que muitas das vezes nós temos alguém que é muito amado, é muito querido, e nós julgamos com o coração na retidão. Mas quando ele ia julgar, ele julgava o desconhecido, e ele não julgava com o coração que ele sentia, com a dor que ele sofria, quando alguém que ele amava estava sofrendo. E aqui, irmãos, era viver na carne, mas Jesus disse que é necessário nascer do Espírito. E da água e do Espírito. Por que ele fala da água e do Espírito? Porque todos os sacerdotes tinham o jarro que era colocado água ali dentro do templo, que todos ali quando iam se colocar na presença do Senhor, eles lavavam suas mãos, aleluia, para poder entrar
no santuário, na presença de Deus. Então eles sabiam que eles precisavam se limpar, se lavar, tirar todos os seus pecados da sua vida, para que fosse derramado o Espírito Santo na vida deles. Aí Jesus aqui passa pela primeira fase explicando para Nicodemos tudo isso, dizendo: Nicodemos, tu já está velho, aleluia, mas tu tem que derramar perante mim os seus pecados, tu tem que olhar para mim e pedir perdão, tu tem que se renovar perante mim para que o Espírito possa descer. Glória a Deus, aleluia. Mas Nicodemos não entendia nada disso, pois ele não tinha visto nada disso ainda em Israel. Ele não tinha visto milagres acontecer como Jesus fazia, e o Espírito Santo ainda não tinha descido, porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas Jesus já estava falando para Nicodemos que isso iria acontecer, e iria acontecer na minha vida e na tua vida. Essa palavra aqui, irmãos, não serviu tanto para Nicodemos como serve para nós hoje, porque hoje nós temos o Espírito Santo à nossa disposição para nós buscarmos a Ele e Ele nos socorrer. Mas aqui o Espírito Santo ainda não estava à disposição de Nicodemos, mas Jesus estava dizendo: Ele vai vir, e quando Ele vir, Nicodemos, tu tem que estar preparado, porque tu vai receber dele, aleluia, mesmo tu sendo um homem velho, tu vai receber. Glória a Deus, aleluia. E aqui no versículo 6, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura não pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que nasce da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas não te maravilhes ter te dito: necessário vós é nascer de novo. Aleluia. Então ele estava dizendo ainda que só isso não era o bastante, que só nascer de novo não era o bastante, que só se arrepender das suas falhas, dos seus erros não era o bastante. Só você vir para a igreja, aleluia, e confessar o nome do Senhor e dizer que você é crente, aleluia, não é o bastante. É necessário que você seja renovado, que você se derrame na presença de Deus, que você comece a viver como Paulo. Quando ele ia pelo caminho de Damasco, uma luz aparece para ele, e ali ele cai do seu cavalo, e ele passa por dias sem enxergar. E quando ele volta a enxergar, irmãos, ele vem dar testemunho do que ele fazia antes de se converter. E quando ele se converte, ele começa a dizer que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro. Porque tudo aquilo que ele fazia, que ele vivia, que ele conheceu antes, aleluia, pois ele mesmo diz que ele era um fariseu, da seita dos fariseus, criado, aleluia, e aprendeu ali com o mestre em Israel, e que ele buscava e perseguia o povo de Deus, porque ele não entendia, aleluia, que o que ele estava fazendo não agregava nada a ele e a sua salvação. Mas ele achava que ele estava fazendo tudo correto, tudo certo. Há momentos que nós estamos dentro da casa do Senhor e não fazemos, aleluia, o que Deus quer, mas estamos vivendo como Paulo vivia, como Nicodemos vivia, só numa religião sem fundamento, numa religião que não salva, numa religião que você não encontra libertação, que você não tem alegria, você não tem gozo, você não tem felicidade de estar na presença do Senhor. Há momentos que você diz assim: mas o que eu estou fazendo, que eu não vejo Deus agir na minha vida, que parece que eu estou indo para a casa do Senhor e eu estou passando pelas mesmas coisas que as pessoas que vivem no mundo estão passando, e parece que está tudo igual, que as lutas que vêm lá fora, que abate, aleluia, as pessoas lá fora têm lhe abatido, têm lhe trazido sofrimento aqui dentro da casa do Senhor também. Nicodemos estava ali buscando Jesus porque ele estava se sentindo desse jeito, ele estava se sentindo oprimido, ele estava se sentindo angustiado, aleluia.
Ele estava se sentindo como se ele não tivesse mais motivo para viver. Porque Nicodemos, ele tinha conhecimento de Deus. Ele sabia tudo o que Deus queria que ele fosse, que ele fizesse, mas ele não conseguia fazer. Porque ele estava faltando algo na sua vida. E este algo ele foi até Jesus para buscar. E Jesus fala para ele, porque Jesus, ele fala para nós, o nosso coração, ele nos revela aquilo que nós temos que fazer e o que nós precisamos fazer. Mas nós temos que ter a decisão, nós temos que ter a coragem, nós temos que ter a disposição. Porque a Bíblia vem nos dizer que nós temos que ter disposição para buscar. Porque muitas das vezes o Senhor diz: me buscais e me achareis. Batei e a porta se abre. Mas muitas das vezes você busca o Senhor hoje. Você pega na sua Bíblia para ler hoje. Aleluia. E vai pegar ela daqui um mês. Você dobra seu joelho hoje. Porque você está amargurado, você está angustiado. Você vai e dobra o seu joelho. Mas quando é amanhã você já se esquece de dobrar o seu joelho. Passa uma semana e você se esquece de dobrar o seu joelho. Porque você sentiu apenas um pequeno alívio. Nicodemos aqui, quando vai buscar o Senhor, quando ele vai até Jesus, ele sente um alívio, aleluia, e ele dá até testemunho disso. Quando os fariseus, aleluia, mandam prender Jesus, mandam trazer Jesus, aqui em João capítulo 7, glória a Deus, do versículo 44, vai nos dizer assim: e alguns deles queriam prendê-lo, mas alguém lançou a mão dele, mas ninguém lançou a mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Respondeu-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos príncipes ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. E Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido do que faz? Então nós vemos que aqui Nicodemos está se renovando. Nicodemos está lutando por Jesus. Quantas vezes Jesus não quer que você lute por Ele? Quantas vezes Jesus não quer que você clame a Ele, que você busque, que você glorifique, que você louve? E você está calado, está parado, está faltando isso na sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo. Era isso que Nicodemos estava buscando ali, e Jesus estava falando para ele: Nicodemos, você tem que fazer algo mais. Não é só isso que você conhece, não é só estar dentro da casa do Senhor, não é só se vestir como crente, se vestir diferente, vir para a casa do Senhor e dizer: eu agora sou crente, e vive falando mal dos outros, e vive cuidando da vida alheia, e vive maltratando a esposa, o esposo, os filhos, aleluia, que não tem amor pelo próximo, que não tem carinho, que não tem discernimento, que não tem a decência para com o outro, que não tem humildade no seu coração, aleluia. Jesus estava dizendo tudo isso para Nicodemos, e Nicodemos estava ali para aprender e para ser reconhecido pelo aquele povo, que Jesus transformou a sua vida e que Jesus poderia transformar a vida deles também, mas que eles tinham que conhecer Jesus. Porque se você não conhece, como você vai beber uma água, você vai matar a sua sede se você não beber da água? Quando ele foi ao encontro daquela mulher samaritana, aquela mulher samaritana estava vivendo angustiada, estava vivendo cheia de lutas, de dificuldade, de sofrimento, anos de amargura, nada dava certo na sua vida, tudo que ela fazia, que ela buscava, não dava certo. Mas Jesus teve um encontro com ela.
A Bíblia vem nos dizer que necessário foi Jesus passar por Samaria. Aqui a Bíblia vem dizer para Nicodemos que necessário era nascer de novo. Aleluia. Que é impossível para o homem, era impossível para aquela mulher, se Jesus não fosse ao encontro dela. Há coisas que para nós é impossível se nós não formos ao encontro de Jesus. Se nós formos ao encontro de Jesus, o que é impossível vai se tornar possível. Você vai ser transformado, você vai ser renovado, você vai ser resgatado. Aqueles que queriam lhe matar, aleluia, não vão lhe perseguir mais. Aqueles que lhe apedrejavam não vão lhe apedrejar mais. Aqueles que diziam para você que você não vale nada, vão ver você coroado com uma coroa de glória. Porque a Bíblia vem nos dizer que nós teremos aflições, mas temos bom ânimo, porque Deus venceu o mundo, nós também vamos vencer se nós estivermos nele. Jesus era um homem simples, um homem que não tinha o desejo carnal que nós temos. A Bíblia vem nos dizer que em nada ele pecou, que nada ele pereceu, porque ele era um homem nascido do Espírito. Ele não nasceu, aleluia, um homem carnal. Ele nasceu um homem cheio de Espírito desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Ele tinha um mundo ao seu redor. Ele poderia ter todas as coisas do mundo, mas em nada do mundo ele buscou, a não ser as almas que estavam no mundo. E nós, irmãos, que somos pecadores, todos os dias nós queremos algo que está no mundo e se esquecemos de buscar as coisas que Jesus buscou, as coisas que Jesus mais anseiava, que era as pessoas ser salvas, era estar na presença de Deus, era se regozijar, se derramar na presença de Deus, aleluia, de se renovar espiritualmente. Todas as vezes que ele estava cansado, que ele estava, aleluia, a sua labuta tinha sido muito grande, ele ia se encontrar com Deus para se renovar. Subia o monte, caminhava por horas e horas e por dias para ser renovado por Deus. E o que nós temos feito? O quantos passos você tem dado para dizer assim: Senhor, me renova, me liberta. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, é isso que é preciso você fazer. E Nicodemos sai dali sabendo o que ele tinha que fazer. Porque aqui na Bíblia, esse relato, essa história que fala que Jesus fala com Nicodemos, nós vamos ver alguns versículos, irmãos, que são mais conhecidos e lidos em toda a Bíblia. Aleluia. Que ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você tem que me seguir, você tem que fazer as mesmas coisas que eu faço, porque se não for dessa maneira, de nada adianta. Você está dentro da casa de Deus, falando da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas não está fazendo as mesmas obras que eu faço, não está fazendo o que eu digo, não está fazendo o que eu quero, não está fazendo a vontade do Pai. E Nicodemos sai dali, irmãos amados, não alegre, mas ele sai dali com algo no seu coração. Porque nós vemos, irmãos, que Paulo testifica e faz diferente de que Nicodemos fez. Ele diz, e ele faz, e ele evangeliza, e ele prega, e ele se transforma, e ele nunca mais faleceu. Mas Nicodemos, ele volta para onde ele veio. E ele sente ali naquele primeiro momento uma transformação, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o primeiro amor. Mas logo aquele
aquilo que ele sentiu vai esmurecendo dentro dele. E ao passar do tempo, aleluia, nós vemos, irmãos, que Nicodemos não prevalece, não continua, não sai do local onde ele estava. Quantas e quantas vezes nós não passamos por essas mesmas coisas? Você às vezes se sente que todos os dias, todos os anos que você passou na presença do Senhor parece que estão estagnados. E você precisa ser renovado espiritualmente, porque o renovo do Senhor é necessário todos os dias da nossa vida. Porque quando o Senhor diz assim, que a glória da segunda casa será maior do que da primeira, e quando você olha para o primeiro templo, era magnífico, era grande, era maravilhoso em tamanho, em estatura, em grandeza, em riqueza, todo ordenado de ouro. E quando você vê o segundo templo, é uma coisa pequena, uma coisa simples, não tem riqueza, é feito as lutas, não tem o material, não tem as joias preciosas para colocar mais lá dentro, não tem o ouro para revestir as colunas do templo, as portas. Mas o Senhor diz que a segunda casa seria maior ainda, porque a presença dele ia estar ali dentro daquele lugar. E a vida do crente sem a presença de Deus é como aquele primeiro templo em ruínas, que todos passavam por lá e diziam o que era a glória desta casa. Aleluia, um montão de ruína. Mas quando você está na presença do Senhor, você pode estar até com um trapinho. Aleluia, você pode até não ter o que se vestir a melhor roupa para vir adorar. Mas o Senhor vai dizer para você, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Aleluia. Porque eu estou com ele, ele está revestido do meu espírito. Aleluia. Nós podemos até hoje não estar aqui dentro de um templo maravilhoso, todo iluminado, todo cheio, grandioso, mas nós estamos aqui na presença do Senhor e o Espírito Santo dele está aqui. Aleluia. E Nicodemos, irmãos, sai dali sabendo quem era Jesus e o que ele tinha que fazer. Nós hoje possamos sair daqui deste lugar sabendo quem é Jesus para nós e o que nós temos que fazer para ele, para que o Espírito Santo dele venha habitar em nós todos os dias, que nós possamos fazer a sua vontade. Aleluia. Para que a sua casa seja cheia e seja iluminada. Quando ele vai ali para o monte da transfiguração, que ele sai dali resplandecente. Aleluia. Glória a Deus. E todos olham para ele e vê a presença de Deus nele. E aqueles que ficaram ali, irmãos, que conheciam, que já andavam mais de ano com ele, não puderam expulsar o endemoniado que estava ali. Mas Jesus, quando chega, diz para ele, por que tens pouca fé? Homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou ter que dizer para vocês, levanta? Vocês não podem vigiar comigo só por uma hora, só por um momento, porque nós temos que orar e vigiar, para que nós não sejamos pegos despercebidos, para que nós não sejamos pegos numa hora, na hora qual nós estejamos desprevenidos. Aleluia. Porque nós temos um inimigo, irmãos, que não descansa dia e noite, e que todos os momentos tenta nos afligir, tenta nos derrotar e tenta nos destruir. E eu lhe digo, irmãos, porque eu mesmo às vezes pereço por estar despercebido, e o inimigo vem se andar, aleluia, e muitas das vezes nos coloca em situações que para nós é até de morte. E muitas das vezes você pode não ter a oportunidade mais de glorificar o nome do Senhor, de estar na presença do Senhor, de estar na casa dele, de estar junto com sua família, glorificando o nome dele e dizendo que Deus é bom, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus traz avivamento para a sua casa, que Deus é só alegria na sua vida. Quantas e quantas vezes você tem chorado e tem dizia glória a Deus porque eu estou chorando,
Glória a Deus porque este sofrimento vai passar. Glória a Deus porque esta luta vai passar. Glória a Deus porque eu tenho um Deus que me guarda, um Deus que me defende, um Deus que me salva, um Deus que vai me trazer alegria e me renovar pela manhã. Que nós possamos crer, irmãos. Que nós possamos acreditar. Como aquela mulher, irmão, samaritana acreditou. Que ela não viu milagres acontecer, mas ela fez diferente. Os discípulos foram até lá e voltaram todos eles de mãos vazias. Não trouxeram nenhuma alma, mas aquela mulher, quando ouviu Jesus falar, ela foi para lá e trouxe uma multidão, trouxe muitos homens, disse: olha, este aqui é o homem no qual eu falei. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus entrou para lá e muitos foram salvos e foram libertos ali naquele lugar pelo testemunho de uma única pessoa. Que você possa testemunhar, ser um testemunho vivo que Deus transformou a sua vida. Aleluia. E a água que aquela mulher bebeu se transformou em rios de vida para ela. Deus quer transformar rios de vida em nosso coração, em nossos atos, em nosso lar. Mas para isso, irmão, nós temos que dar oportunidade para Ele. Nós temos que fazer o que Ele está dizendo aqui para Nicodemos. Temos que buscar, temos que agir, temos que fazer, não apenas conhecer. Porque Nicodemos foi para lá só para conhecer, só para saber, só para dizer para ele: tu és enviado de Deus e Deus está contigo. Mas ele não foi até lá com coração para se derramar e dizer assim: eu vim para cá para te seguir. Assim como aquele publicano largou o seu lugar e seguiu Jesus. Assim como Pedro largou o mar para seguir Jesus. Assim como Zacarias subiu numa árvore, mesmo sendo um homem rico, de muitas posses, que não precisava de nada. Mas ele é um Nicodemos diferente, porque ele tinha posses, era rico, era reconhecido, aleluia. Mas ele subiu na árvore para buscar Jesus, para saber quem era aquele Jesus. E Jesus, conhecendo o coração dele, disse: hoje eu entrarei contigo na tua casa, eu pousarei na tua casa. E Nicodemos, correndo, desceu da árvore, aleluia, e abriu as portas para Jesus entrar, e ofereceu o que ele tinha de melhor para Jesus. E os seus pecados ele confessou para Jesus e disse: eu vou fazer diferente, eu vou fazer como tu queres. Que assim nós possamos fazer para Jesus, para Deus, porque o Espírito Santo está ao nosso encontro, está à nossa disposição, e nós necessitamos Ele, porque a Bíblia nos diz que sem o Espírito Santo nada nós podemos fazer. Nicodemos estava sem o Espírito Santo naquele lugar anos, conhecia tudo de Deus, tudo da Bíblia, mas ele não tinha o Espírito Santo na vida dele, nada ele podia fazer. Mas se nós tivermos esse Espírito Santo em nossa vida, em nosso lar, vai ser tudo diferente. Aleluia. Eu vou convidar você, irmãos, que quer uma oração nesta noite. Eu vou estar orando para que o Senhor venha nos tirar toda a amargura, todo o choro, toda a dor. Venha trazer alegria, venha nos renovar, venha nos fazer renascer.